Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 841 blogs diários e minguando até 449 dias, 4 de abril de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 841 blogs diários já produzidos, certo? Título: Armagedon, Batalha Final, parte 41. Subtítulo: O lado esquerdo do corpo por ato missionário, parte 6, certo? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs e, por fim, a playlist do YouTube Music, certo? Faça esse trabalho de conscientização pela descrição do vídeo, que fica muito interessante e deixem de ser essa vítima social. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que vocês precisam é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer sua fé na sua forma de ser. Façam isto e façam por vocês mesmos e deixem de ser essa vítima social. E para isto eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo e se você achar vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso julgamento for injusto, o jugo volta para o mentor de corpo, e com o jugo com que me julgar, será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comidas dos leões e defenderá o sistema capitalista com a força da sua mão. Um peso por uma medida, e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo, e a medida representa a força expressiva do corpo. O jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim. Eu que pensei ser maior que Deus, você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário, achou que fosse assim? Interage isso na sua consciência e com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual imagem, semelhança é igual fruto. O fruto vai ficar dividido, o corpo e a imagem. O corpo determina o fruto bom e a imagem determina o fruto ruim. O corpo vai representar a igualdade de ambos, relacionamento emocional. A imagem vai representar a desigualdade do estado emocional do corpo. Quando se tratando do corpo, quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar e poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é a imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo, né? Faça uma percepção aqui, né? Quando a gente falamos daquilo que é, coisas que nós estamos dividindo pelas nossas formas de ter, nós usamos a imagem. A imagem, ela provoca essa desigualdade. Olha só, o corpo vai representar uma igualdade. Eu tenho um corpo emocional, eu represento a minha forma de ser. Significa que ter não é mais importante.
né. Quando eu tenho uma imagem, eu estou criando algo para me ter coisa a qualquer custo. Então esta imagem vai representar uma desigualdade no estado emocional do corpo. Hoje, no relacionamento conjugal, esta imagem fica muito presente. A gente não valoriza os nossos estados emocionais, nós modifica tudo o que nós pensamos sobre os nossos relacionamentos para se ter coisa a qualquer custo, formando ali uma imagem, uma desigualdade da nossa relação. Por exemplo, eu sempre quando eu relaciono a minha esposa, eu relaciono ela por completo, né, sobre o que eu sou, na minha forma de ser, certo? E quando eu me entrego, assim, por completo, eu não estou nem às vezes, tipo assim, por exemplo, não modifico nada sobre aquilo que eu escolho, sobre aquilo que eu penso, não manipulo nada no meu ato emocional. A mesma força que eu tenho para entregar a ela e se um futuro eu entreguei a ela, né, por completo dentro do meu relacionamento e ela não entendeu que isso fez o bem para ela, a mesma dor que eu tenho de me entregar é a mesma dor que eu tenho de me curar no tempo. Então isso fica relativo. Ou seja, vocês nunca devem ficar brincando com o seu próprio sentimento, porque senão vocês caem nas suas próprias armadilhas. Acredita isso. As pessoas infiéis a si mesmo, elas criam coisa para se ter coisas, elas nunca vão se realizar. Tá fazendo isso não, tá? Papai tá, mamãe tá. Oi, querido. Oi. Samuca, Oi. tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Aqui, compra um lanche lá na lojinha lá embaixo pra Alice, fazendo favor. Só Sim, um. tá, eu vou fazer isso. Hã? Eu vou fazer isso. É porque ela falou comigo que vocês não querem comprar? Tô terminando aqui, eu vou fazer isso na hora que eu terminar, Ela falou isso? Ah, tá? não, beleza então. Obrigada. Tchau. Tchau. Tamo aqui, Alice. Então faça essa percepção, né, que tudo que você cria alguma coisa na imagem, você vai ficar, né, sobre esta ideia né, de que estar criando coisa para se ter coisa, então você vai ficar negado. Você relaciona uma coisa por metade, né, para manipular a emoção do outro, você mesmo fica sendo manipulado, não é a outra pessoa que está sendo manipulada não, certo? Você tem que estar inteiro no relacionamento. Perder ou ganhar é uma causa que pode existir quando se trata de relacionamento, né, nada vai ser 100%. Vocês têm que entender essas possibilidades, entenda? Vamos então fazer a expressão livre, né, fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. A expressão livre, ela explica essa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia, e por fim, gastronomia. Esses são os 8 elementos da espiritualidade de Deus, ok? Vamos então fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre, né, fazendo a mediação sobre a Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos lá para a leitura? Vamos lá. Eu conheci a minha esposa quando ela ainda tinha 12 anos de idade e mantendo um relacionamento por cartas a fantasias infantis, aonde buscávamos um relacionamento perfeito, sustentado por nossa imaginação. Aos 17 anos, eu pedi os pais dela para me namorar lá. 21 anos, eu casei com ela grávida do meu filho mais velho. Este filho abriu a porta para aperfeiçoar o nosso relacionamento. E esta perfeição não explicava nem minha condições e nem as condições dela, pois nós estávamos determinados a seguir o propósito que estava, desenrolando por uma vontade desconhecida, sustentado por nossa imaginação, e tudo estava se desenrolando para um ato missionário de Deus, e estava ali, né, moldando, e Deus estava ali moldando e determinando o caminho que era desconhecido até então. Porém, eu já estava me despertando e não totalmente lúcido, mas com algumas, pressentimento. E quando este pressentimento vinha, eu tentava impressionar para encorajá-la.
o meu relacionamento com a minha esposa é determinado por mim, um sucesso, e é isto por causa da fidelidade na possibilidade de realizar aonde eu isto sim, por causa da fidelidade na possibilidade de realização aonde eu dava o melhor, onde aonde um dava o melhor um para o outro. O ato missionário, ele não perdoa a nossa realização e determinando a missão, coisa mais importante do que a realização própria. E por isto os dons delas moldava o meu caráter quando eu não estava me realizando e determinando o meu caminho por uma razão que determinava o conhecimento e não a realização. Isto nos faz fiel a Deus no ato missionário, realizando o sonho de Deus em vez dos nossos sonhos, e fazendo de coisa possível impossível, e fazendo de coisa impossível possível, ou seja, e a realização pessoal era apenas uma oposição do nosso entendimento, aonde sustentava as nossas intenções de se realizar. Isto explica que não ouve os atos missionários do Deus não ouve as Deus não ouve o ato emocionais dos atos missionários. Deus realiza com a intenção desses atos. E assim Deus se faz um com os atos e fazendo tudo uma realização só. Fazendo de uma coisa impossível, possível, e de uma coisa possível, impossível. Sendo isto que explica os atos missionários, determinando o caminho de Deus na realização de Deus, o Pai de toda a eternidade. Ou seja, se eu compreender a realização de Deus, o meu corpo se torna graça sobre graça. Sobre graça. Isto significa que eu sou um só com a vontade de Deus. Porém, se eu não compreender, eu começo a lutar contra a vontade de Deus e perco tanto a minha graça que é dada pelo meu corpo emocional e também a graça de Deus que é determinado pelo fruto bom do corpo. Perfeito. Vamos lá para a expressão livre, isso aqui vai ficar muito interessante. Vamos lá. Eu conheci a minha esposa quando ainda ela tinha 12 anos de idade, né, e mantendo um relacionamento por cartas a fantasias, aonde eu buscava um relacionamento perfeito, sustentado por nossas imaginações, né. Então, naquele tempo, minha esposa era da comunidade Deus e Amor, e minha mãe também era comunidade Deus e Amor, a minha esposa, também era a mãe dela também era comunidade Deus e Amor, minha mãe também era comunidade Deus e Amor, né. Aí a gente ia para as comunidades religiosas, então nós trocávamos cartas, né, a minha esposa era o mediador, né, ela mandava carta para mim, e a minha esposa, e minha esposa, ela naquela época era minha namorada, ela mandava carta, né, tinha aquelas naquele tempo tinha papel de carta, né, escrevia papel de carta. Eu tenho muitas cartas dela guardada, ela deve ter algumas cartas minha guardada, porque ela tem por esse ideia guardar todas as coisas, quando começou as coisas. Esses dias eu estava mexendo ali nos papelados, eu vi isso ali, né, dentro das coisas que ela guarda dentro da pasta dela, beleza. Então essas ideias era a ideia era a ideia que nós sustentávamos, né, nós via uma forma de realizar um outro, nós apoiava as nossas intenções um no outro para se realizar um ao outro, assim como qualquer outros, relacionamentos normais, qualquer coisa, entenda isso, certo? Então esse foi o processo, né, então começou aos 12 anos de idade, aos 17 anos eu pedi o pais dela para me namorar com ela, né, 17 anos. 21 anos, eu me casei com ela, grávida do meu filho mais velhos, né, e depois que ela ficou grávida, né, a gente foi, nós fomos, morar junto, né, nós casamos, depois nós casamos, depois que nós casamos, nós fomos morar junto e nós fomos,
relacionando isso. Nós não teve relacionamento, religioso, nós não teve nada disso. O que nós teve era isso, era dessa forma que eu estou dizendo, entende? Então nós relacionamos dessa forma. Então, este filho abriu a porta para aperfeiçoar o nosso relacionamento, né, e estava e esta perfeição não explicava nem a minha condições e nem a condições dela, né. E ali já veio nós já entramos direto no relacionamento com uma crise, financeira, com né, várias complexidades, frustrando já as nossas intenções, né, de estar, por exemplo, toda mulher quer ter um relacionamento, quer ter um casamento de estar, religioso, né, estar apresentado, com fraternização, tudo isso. Então isso não teve nada disso. Então isso já começou uma frustração dentro do nosso relacionamento, de acordo com aquilo que ela pensava, e eu sustentando toda aquela ideia de nós estarmos juntos e de nós estarmos realizando uma ou outra ideia, a princípio, que eu me aplicava, de estar realizando ela e, né, de uma certa forma, era a minha responsabilidade até então, ok? Entenda isso. Aí depois que veio o primeiro filho, né, a gente, foi, aperfeiçoando esse nosso relacionamento, né, pela aquilo que já estava começando, vinha a intenção de Deus, né, para formar uma família, porque tudo era um plano de Deus e a gente, né, a gente com intenção, crianças, nós temos muita fantasia, a gente não tem percepção. Qualquer um ser humano que, né, que nasce dentro de uma sociedade, ele vai despertar, mas bem para lá, bem para depois, não é nasce despertar lá: "Oh, eu estou lúcido, eu sou o cara, blá, 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 blá". Não é nada disso não, é tudo tranquilo, porque nós dependemos de ver o que tem dentro da sociedade e trabalhar. Os processos missionários são esses, né, eu chegar numa família rica, numa milionária, não, chegar numa família pronta, certo? Tudo isso é uma forma, não digo que era uma família é uma construção, porque existe essa ideia que você constrói é patrimônio, patrimônio você constrói. Mas aqui dentro de um relacionamento de intimidade é um realizando o outro com a forma de ser mesmo, a forma de ser. As coisas pode acrescentar, aí você pode construir patrimônio, mas tudo separado da nossa forma de ser, certo? Quem tem sabedoria entenda que ter ser não é o mesmo que ter, certo? Ter, você constrói patrimônio, você constrói patrimônio, certo? Você constrói o amor não é construído, ele é relativo, ele é relativo para minha intenção, relativo para a intenção de outra pessoa, certo? Quando eu entendo que tudo é relativo, eu entendo as possibilidades de estar frustrado dentro do relacionamento ou não. Agora, quando você quer construir uma coisa, você não entende as possibilidades de estar frustrado. Você nega todo o sentimento da sua esposa, toda sua esposa nega os seus sentimentos. E aí você vai querer ter as coisas a qualquer custo para construir patrimônio. Isso vai gerar uma asfixia em um e o outro, certo? Esse tipo de relacionamento pode dar certo desde que as nossas intenções permanecem manifestando e realizando da mesma forma, gera várias complexidades para você entender as particularidades. Mas para você, a princípio, que você entende que o amor não é construção, entende que são coisas relativas ao tempo, são coisas que pode tanto, né, ter um fundamento da nossa forma de ser, de respeitar um ou outro, sendo relativo a uma coisa ou outra, sendo bom para mim, ruim para ela, bom para mim, fazendo essas entregas sobre uma coisa e outra, e sempre se realizando um ou outro da mesma forma, com a intensidade daquilo que nós estamos entendendo do tempo dos nossos relacionamentos, isso tudo pode ser mudado, as coisas são relativas. À medida da forma que você vai passando por esses processos, você vai ficando com um corpo expressivo mais forte a respeito daquilo que a pessoa é, a forma dela ser, você vai se apegando a mais a ela, não construindo um amor, mas realizando a pessoa e a pessoa te realizando, não são todas coisas relativas do tempo, certo? Tudo que é construção se explica patrimônio, são pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo, isso você constrói, né. As coisas do amor não é construído, são coisas relativas ao tempo, tá, certo? Todas as coisas podem mudar, certo? Eu entendo essas possibilidades, eu entendo também a forma que isso pode ser mudado no tempo, certo? E eu não determino nada sobre o meu relacionamento, eu não quando eu determino coisas sobre o meu relacionamento, eu crio uma coisa para a pessoa,
para a pessoa servir aqueles meus propósitos, então isso é construção, né, pode representar qualquer coisa, mas não o amor. O amor é relativo a uma coisa e outra. Isso, entenda isso. Quando você é relativo, você entende que existe várias possibilidades, ok? Entenda isso. Pois nós estávamos determinados a seguir o propósito, né, que estava desenrolando por vontade desconhecida. Quando eu falei vontade desconhecida, porque muitas das vezes, né, a gente entra num relacionamento e a gente não sabe o plano de Deus, a gente só sabe aquilo que nós queremos, realizar um ou outro. "Ah, nós vamos casar, nós vamos ter boas condições financeiras, nós vamos sair no fim de semana, eu vou passear com meu filho, vou fazer aquilo, aquilo outro, tal, tal", certo? Tendo esses planos objetivos de você estar se realizando, a sua parceira está se realizando, certo? Isso representa as nossas formas de ser e não de ter, a princípio, entenda isso. E sustentado por nossa imaginação, e tudo estava se desenrolando para um ato missionário de Deus, estava se desenrolando para um ato missionário. E Deus estava ali, né, moldando, né, e determinando o caminho que era desconhecido até então. Tudo que Deus coloca no nosso coração, por exemplo, toda a intenção que Deus determina para nós, qualquer coisa, por exemplo, da minha esposa, por exemplo, eu vi, qualquer coisa, o nome de filho, a profissão dela, Deus determina isso para ela, que ela vai buscando as coisas na sociedade. Então, dessa intenção que vai no coração dela, Deus vai se realizando também, junto com a pessoa. Quando é ato missionário, Deus vai se realizando também, certo? Se eu desrespeito a minha esposa, eu desrespeito a Deus. Se minha esposa desrespeita a mim, eu desrespeito Deus. Eu estou frustrando o plano de Deus, a intenção de Deus que está nascendo nela. Pode acreditar que sempre vai ser assim. É um realizando o outro, e se Deus estiver no ato missionário, aí as coisas ficam mais intensas, certo? Então, os planos de Deus, ele vai negar todos os nossos planos objetivos. Muitas das vezes nós vamos ficar frustrados sobre uma coisa e outra, e será comum o ato missionário ter essas complexidades. Porém, eu já estava me despertando, né? Eu tinha uma leve, eh, uma desperta eu estava começando a despertar, porém eu estava me despertando. Eu não estava totalmente lúcido, né, de estar ciência em tudo, mas algumas pressentimento, com alguns pressentimentos. E eu, quando eu tiver pressentimento, né, quando eu tinha esse pressentimento, quando esse pressentimento vinha, eu tentava impressionar, né, para encorajá-la, a minha esposa, né. Os pressentimentos vinha, né, fazia alguma coisa para encorajar ela, né, para ela manter algumas coisas, né, manter uma expectativa sobre esse relacionamento, para a gente sustentar ele de uma certa forma. O meu relacionamento com a minha esposa é determinado por mim um sucesso. Eu entendo isso do meu relacionamento, um sucesso. Todo o meu relacionamento é determinado por um sucesso. Olhando hoje para esses blogs diários, você pode ver que é assim que acontece, dessa forma. Você olhando, você vai ver que é dessa forma, né? Entenda isso. Eu determinei que para mim é um sucesso. Pode ser que ela não entenda isso, mas eu, particularmente, para mim, um sucesso. Mesmo que daqui um dia ela fala assim: "Olha, Samuel, estou cansada de você e tal, eu não quero saber desses seus planos, desses seus propósitos", eu entendo a liberdade dela, e mesmo assim eu vou, né, entender que foi 100% um sucesso. Não é questão de eu estar interrompendo um ciclo, que isso vai mudar o que eu vivi com a pessoa, que eu adquiri de conhecimento, que eu adquiri de sabedoria, qualquer coisa. Não vai mudar nada para mim, certo? Pode mudar, mas para mim vai manter os mesmos respeitos, os mesmos carinhos, as mesma intensidade, né? E às vezes eu entendo várias possibilidades, por exemplo, às vezes eu acredito que se minha esposa estivesse se relacionando com outra pessoa, às vezes eu entendo a possibilidade de outra pessoa fazê-la mais feliz do que eu, realizá-la mais do que eu. Eu entendo a possibilidade. Eu não me entendo como um marido perfeito. Nunca foi a ideia de ser esse marido perfeito para a pessoa, né? Nunca tive essa ideia de ser um marido perfeito para ela. O meu relacionamento com a minha esposa é determinado por mim um sucesso. E isto sim, por causa da fidelidade na possibilidade de realização aonde um dava o melhor um para o outro. Mesmo a gente,
contradizendo uma coisa e outro, essa contradição sobre os nossos corpos expressivos, que vinha determinado pela forma que ela tenha, era uma coisa boa, era um sucesso, porque tudo isso era querer bem. Por exemplo, olha, você tem que ser um marido resolutivo, né? É querer o bem. À medida da forma que ela queira o meu bem, ela está pensando no lado dela também, de estar bem dentro do relacionamento, de estar se realizar, de realizar com o marido que faça aquela vontade dela. A esposa tem muito disso, certo? Ela, quando ela começa a olhar para o marido dela, ela vê uma forma de se realizar. Isto é muito comum, certo? É muito comum. E se o marido não tiver uma postura certa, ela, em vez de realizar, ela vai ter uma frustração. Ou seja, todos os relacionamentos, assim, quando você não tem uma coisa boa, você tem uma crise dessa, aquilo que você tem, uma intenção de ser uma coisa boa, é certo? Uma coisa ou outra vai ser manifesto, entenda isso. Então, esse relacionamento foi determinado de sucesso por quê? Por causa da fidelidade na possibilidade de realização. Fidelidade na possibilidade. Eu tenho uma possibilidade, eu vejo uma possibilidade de eu realizar com ela, ela vejo uma possibilidade de realizar comigo. Aonde um dava o melhor um para o outro. Independente de qualquer coisa, nós se entregamos o melhor, né? O melhor um para o outro. O ato missionário, presta atenção nisso aqui, é muito interessante. Então aqui você vai ver algumas ideias né, vamos lá. O ato missionário, ele não perdoa a nossa realização, ele não perdoa. Por quê? Né? O ato missionário, ele não perdoa a nossa realização, né, própria, pessoal. E perdendo, e determinando a missão, coisa mais importante do que a realização própria. Todas as pessoas vamos falar direto de Emanuel para você entender. Você acha que Emanuel realizou, por exemplo, com a morte dele? Não, ele realizou Deus, é os planos da unificação de Deus, porque não é possível que a pessoa entende que ser martirizado numa cruz é uma realização. Não é uma realização, é uma tristeza, é uma frustração. Seus atos emocionais estão sendo demolido com aquele corpo emocional, e você está ficando totalmente frustrado. Então, a partir do momento que você faz a percepção daquilo ali uma coisa ruim, você está vendo que Deus não está se realizando, a pessoa também que está ali sendo martirizada também não está se realizando. Aí sim, a ignorância das pessoas vai ficar, né, unificado, qualquer coisa. Então vai vir um intercessor, né, para fazer essas mediação sobre aquilo que é certo e aquilo é errado, e a ciência de Deus vem, certo? Ou seja, o ato missionário, ele é ato consequente, tá? Vamos falar isso diretamente. Ato missionário é ato consequente. Se você acha que é um ato missionário e acha que não vai passar por consequência, você está muito enganado sobre aquilo que é a realização, né? Daquilo que é a realização em tempo de Guerra Fria. Vamos dizer isso, porque no reino de Deus, as pessoas, você não vai precisar mais de interceder pelas pessoas, as pessoas vão entender que aquilo que é a realidade para ela, se ela é qualquer coisa, certo? Entenda isso. Então, o ato missionário, ele gera ato consequente para nós, gera, porque muitas das vezes quando nós está achando que nós vamos realizar, nós estamos próximo a nos realizar com aquilo que é o nosso sonho, ali vem ali uma frustração ali, você não realiza. Não é porque você não tem capacidade, não é por causa disso, porque são os processos. Se você quer ser uma pessoa sábia, de sabedoria, você tem que hoje, né, estar presente no trabalho social e entender que ter as coisas não é mais importante do que ser, sempre separado. Hoje em dia está muito separado. Pode ser que no futuro a gente vai conseguir unificar essas duas formas, certo? Que Deus venha acrescentar para nós e que nós comecemos a fazer uma percepção e fazendo tudo disso uma coisa só, sabedoria. Mas hoje está muito dividido. E por isto, os dons dela moldavam o meu caráter, né? O dom dela moldava o meu caráter quando eu estava me realizando, quando eu estava me realizando e determinando o meu caminho por uma razão que determinava o conhecimento, né. Então, por esse motivo, ó, vamos ler tudo completo, né, vamos lá. O ato missionário, ele não perdoa a nossa realização, determinando a missão, coisa mais importante do que a realização própria. E por isto, os dons dela moldavam o meu caráter, né. Quando ela tem um corpo expressivo, ela, me ajudava a discernir muitas coisas, certo?
quando eu não estava me realizando, às vezes eu não estava quando eu não estava me realizando, o corpo dela expressivo é forte, eu entendi que eu não estava me realizando, né, quando eu não estava me realizando, né, realizando e determinando o meu caminho, né. Eu não realizava, mas determinava, né, quando eu não estava me realizando e determinando o meu caminho por razão que determina o conhecimento. O conhecimento, ele tem essa complexidade de gerar atos consequentes para nós, certo? A nossa forma de ser, ela não gera atos consequentes, mas o conhecimento de hoje é muito para você se tornar um intercessor, para você fazer esse trabalho missionário, ele vai te cobrar alguma coisa, vai sempre cobrar alguma coisa. Esses dias, né, eu estava me preparando, eu estava um tempo atrás, antes quando comecei o meu trabalho, né, eu comecei meu trabalho, aí meu pai tinha passado por uma delicação médica, eu falei para um amigo: "Olha só como é que as coisas estão se movendo, nada vai ser assim, né, tão, tão, sei lá". Ou seja, os atos missionários, eles gera atos consequentes, eles gera atos consequentes, mas aí eu tentei advertir uma amiga, né, por essa situação, certo? Nada vem assim de graça, da forma que a gente quer, certo? As coisas acontecem muito ao contrário, certo? Entenda isso. Então, vamos lá de novo, vamos fazer essa recapitulação que fora dito, vamos lá. "E por isto os dons dela moldavam o meu caráter, quando eu não estava me realizando e determinando o meu caminho por uma razão que determina o conhecimento", né. Então, essa ideia, né, ela expressava coisa, né, e determinando tudo pelo meu conhecimento, pelo aquilo que eu estou conhecendo do relacionamento social, podendo ser isso uma coisa boa ou uma coisa ruim. E não realização, e não a realização, certo? E por isso os dons dela moldavam o meu caráter quando eu não estava me realizando e determinando o meu caminho por uma razão que determinava o conhecimento, e não a realização. Isto nos faz fiel a Deus, né, no ato missionário, realizando o sonho de Deus em vez dos nossos sonhos, né. Mesmo a gente estando frustrado, por exemplo, hoje você pode fazer a percepção que tudo foi a vontade de Deus. Quando você está num plano missionário, o certo é você não tentar nada, sabe, fica tranquilo, espera Deus se mover primeiro. Assim como a esposa tem que esperar o marido se mover, ver as intenções do marido, se é boa, se é não, se ela vai se apegar ou não vai apegar o marido, se ela vai confiar ou não vai confiar no marido. Nós, como corpo emocional no ato missionário, a gente tem que esperar por Deus mover a vontade dele, certo? Aí você não fica frustrado, você vê isso, você não faz força com nada, fica tudo relativo. Eu fico com graça sobre graça, porque da mesma forma que Deus está realizando, eu também me realizo, certo? Eu começo a entender todas as intenções de Deus, e essas intenções de Deus passam a ser a mesma minha intenção. Aí eu fico graça sobre graça. O meu corpo emocional é graciado por Deus, e o meu fruto também fica sendo graciado, né, por Deus. E as pessoas, ela vai entendendo as suas próprias possibilidades, né. E tudo, o pão de cada dia está vindo da mesma forma, certo? As nossas intenções, por exemplo, vamos supor que eu não quero só o pão de cada dia. "Ah, eu quero ser milionário, eu quero me realizar e tal", eu começo a forçar, mexer na economia e tal, guardar o dinheiro, brigar com a esposa: "Ah, você tem que fazer economia, você tem que fazer aquilo, olha o que você está fazendo, você está desperdiçando todo o nosso dinheiro, blá blá blá", vai briga com o filho: "Você está ficando muito tempo no chuveiro", não, as coisas está tudo aí relativo, né. Do jeito que vier, vamos relacionar isso na paz, na tranquilidade, só tranquilo, certo? Não tem que forçar. Vai eu tentar fazer alguma coisa ao contrário disso para me ficar milionário. "Ó Deus, eu vou realizar de uma forma. Você está fora dos meus planos agora. Eu posso fa po né, posso fazer". E o que que eu vou fazer? Vou só sustentar a minha crise de querer ter, querer ter. Você acha que eu vou ter? Não vou ter, não vou ter. Deus não permite, se não for na minha hora, se não for a hora de Deus, Deus não permite que eu tenha nada. Deus não permite. Eu vou vivendo com essa vida linda aqui, tranquilo, vivendo a vida de Deus com sabedoria e tranquilidade, tá. Estou bem, me realizando bem, certo? Dedicando, trabalhando, fazendo essas relatividade, amando as pessoas que estão do meu lado, as pessoas e tal. Maravilha, é isso que realiza, certo? Entenda isso. A vida de Deus é muito bom. Você fica graça sobre graça, né? E fazendo de coisa possível, né? Vamos lá de novo, ó.
e não a realização. Isto nos faz fiel a Deus no ato missionário, realizando o sonho de Deus em vez dos nossos sonhos, certo? Quando você vê que você está ficando frustrado, pode ter certeza que você pode estar se realizando o sonho de Deus. Você está ficando frustrado, existe uma possibilidade de você estar, de Deus estar realizando com você. No tempo de hoje, né, tempo do fim da Guerra Fria, e geralmente é assim. Foi assim com Manuel, e foi assim vai ser assim também com nós, que é Atos Missionários, certo? Às vezes, você tem muito dinheiro, você acha assim: "Ah, eu estou muito realizado e tal", e não acha que não vai ter dificuldade na vida? Sim, bom, todos nós vamos passar, porque os nossos atos missionários, ele gera uma complexidade. Por causa de quê? Por causa desse processo do tempo do fim. Os nossos atos emocionais, eles estão sendo sacrificados para a gente dar lugar a uma razão, para a gente unificar todo mundo, para a gente entender que tudo é uma coisa que a gente possa aproveitar isso com grandiosidade, com sabedoria, à medida da forma que a gente não força contra Deus, não lute contra os planos de Deus, certo? Porque o plano de Deus ele tem que ser realizado em nós, independente se você está concordando, tá ou não concordando, se você está frustrado ou não frustrado, é os planos de Deus que são os maiores, certo? Se você for olhar para dentro da sociedade, você vê que você não sofre tanto quanto outras pessoas que estão na guerra, morrendo, sendo sacrificado por um, por outro, cortando a cabeça de um, blá blá blá, muita coisa. E olha para. Então, agradeça a Deus, mas entenda isso, certo? Se você está num processo da unificação de Deus, se Deus está te moldando, se Deus está eh, te preparando, se Deus está te ausentando dos seus atos emocionais para dar o lugar, uma glorificação junto com Deus, com a intenção de Deus, com o ato missionário de Deus, deixa tranquilo, vai tranquilo, sabe? Fazendo as coisas dia a dia, não deixe de fazer não, fica graciado junto com Deus e vai seguir no seu caminho. Não deixe de estar fazendo, não, tá? Não, vou parar, desisto de tudo. Não, luta. Luta, luta, luta e Deus estará com você, tá? Na hora certa as coisas vai acontecer e Deus vai, quando você se sentir realizado, também Deus também vai estar realizado com você. Enquanto você está sendo frustrado com seus atos emocionais, Deus está te preparando para uma coisa e outra. Então, vamos lá, né? E fazendo de coisa possível, impossível, coisas possível, impossível. Olha isso aqui é interessante. Quando é possível, são as nossas realização própria, os nossos atos emocionais, né. Aí faz disso possível, da mesmo tempo ele se torna impossível, né. "Ah, eu quero me realizar", então é possível. "Ah, eu não posso me realizar", impossível, já se torna impossível. Entenda? Faz essa mediação. Olha, fazendo de coisa possível, impossível. Fazendo de coisa impossível, né, impossível, "Ah, eu nunca vou me realizar", possível. Aí possível, entenda isso, Deus tem muito disso, de inverter as coisas. Coisas possível, impossível, e impossível ele se torna possível. Incrível essa expressão, certo? Ou seja, a realização pessoal era apenas uma oposição do nosso entendimento, aonde sustentava as nossas intenções de de se realizar. Nós temos uma forma que nós estamos realizando e muitas vezes você não conseguiu fazer a percepção da forma que Deus realiza, que são totalmente contrário daquilo que é o nosso corpo emocional, certo? Aí você vai ver uma frustração, e nessa frustração a intenção de Deus vai nascendo dentro de você, né? E ele vai se realizando com você, né? Da hora que você assusta, você vai falar, não, Deus está realizando comigo, nós somos um só, é graça sobre graça, olha só que beleza, olha só que maravilha, Deus está aqui, Ele está se realizando junto conosco. Aí a pessoa, né, entra naquele estágio de orgia grande, né, de estar glorificando, e às vezes elas nem entendem os processos, certo? Muitos dos atos missionários, eles se têm, por exemplo, bom, eu tenho um sonho de ter um carro, aí depois cai um carro ali, aí ele vai assustar, né, tá nos planos de Deus, você tem uns planos de Deus, você está no plano de Deus, entenda isso. Aí acha, quando a pessoa realiza, Deus também se realiza, né? Mas o processo é essa delicadeza, entenda isso. Ou seja, mas existe aquele processo que é delicado, que é onde nós estamos matando os nossos atos emocionais para que Deus possa moldar os nossos caráter, e logo depois, assim, nós realizamos, Deus também se realiza, certo? Tem que ter paciência e tudo vai dar certo. Isto explica que Deus não ouve os atos emocionais dos atos missionários. Deus não ouve. Pode ver aí. Você acha que se eu vou falar isso de novo. Você acha que eu cheguei: "Oh Deus, eu quero ficar milionário, sabe, eu quero",
eu quero ficar rico aí, quero um carro veloz, quero andar pela rua exibindo essas coisas todas, sabe. Como é que é? Vou ou não vou realizar nisso? Tá, vou fazer isso, vou não, Deus não vai olhar para essa minha intenção, não é essa não é a ideia de Deus, não é a ideia de Deus realizar um corpo emocional por essas intenções emocionais, não é essa a ideia. Pode acontecer que no futuro isso tudo pode vir a acrescentar, sim, não tem problema, não há limitação para as coisas, não há problema nenhum em ter, não há problema, mas Deus que eu tenha sabedoria, eu consigo fazer isso de uma forma de ministração e continuo permitindo que Deus realize. Continue, Deus quando chegar esse momento, Ele vai continuar me realizando comigo da mesma forma, né, engrandecendo o nome dele próprio e fazendo dele grande, 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 as pessoas observando e fazendo continuando fazendo oratória e trabalhando, continuando fazendo oratória, tudo bem, tranquilo, Deus continua ali naquele processo e da mesma forma. E como hoje tem atos missionários, são pessoas milionários, ricos, tem raps que hoje têm muito dinheiro, Deus está se realizando com ele da mesma forma, continuando fazendo as suas oratórias, continuando fazendo os seus trabalhos missionários, certo? E Deus, ele está realizando, Deus também está realizando com eles, está tudo realizando com Deus aí, ó. Muitas aí por aí, está tudo se realizando. Eu também estou me realizando com Deus dessa forma que eu estou rindo, também estou me realizando. Acho que não. Mesma coisa que as pessoas aí milionárias têm, mesma vantagem que têm, o mesmo acesso às coisas que têm, eu também tenho, e tenho, né? E eu tenho, sei lá, graça, muita graça sobre é gratificante agradecendo a Deus todo dia por essas possibilidades de estar apresentando o reino de Deus diretamente. Vamos dizer isso diretamente. Isto explica que Deus não ouve os nossos atos emocionais, dos atos missionários, né? Deus realiza com as intenções desses atos. Deus vê a intenção da pessoa, molda aquela intenção sobre aquilo que é o plano dele. Por exemplo, eu quero ter um emprego, eu quero formar num trabalho de engenharia, vou ser um engenheiro. Aí a pessoa Deus coloca aquilo ali e começa a trabalhar, trabalhar, trabalhar. E nesse tempo ele encontra dificuldade, 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 dificuldade. Deus vai moldando, vai moldando, vai moldando, vai moldando, com a intenção dele. Aí no fim ele forma, Deus realiza, ele também realiza. Perfeito, lindo demais esse Deus. Você entende? Então, tudo aí depois nessa realização, todos ficam sendo uma coisa só. Entenda isso. Deus realiza com a intenção desses atos, né? Assim Deus se faz com os atos, né, Deus faz com os atos, fazendo de tudo uma realização só. Deus realiza, né, o homem realiza, Deus também realiza, certo? Quando ele está no ato missionário. E de to fazendo de coisas impossíveis, coisas possível, coisa impossível, coisas possível, né? E de coisas possível, impossível. Essa possível, quando ela vem em primeiro plano, significa que ela, sabe aquela realidade? Você, oh, tem muitas condições, tem muito conhecimento, eu vou ficar um milionário. Então, possível, ele se torna impossível. Sabe aquela ideia quando vem o impossível em primeiro plano? Impossível, coisa possível. Impossível, possível. Impossível é aquela coisa que você fala assim, nossa, essa coisa está mais negada. Olha só que situação mais negada. Aí ele já se torna coisa possível, já torna coisa possível. É muito interessante vocês fazerem essas inversões, certo? Fazendo a relatividade dos nossos atos emocionais, as possibilidades de nós realizar com nós mesmos próprios, certo? E sendo frustrado isso para dar para Deus realizar com nós, e daquela possibilidade de, né, de nós estar fazendo de uma coisa impossível, fazendo de coisa possível, por exemplo, impossível, coisa possível, e possível, coisas impossíveis, certo? Entenda isso, é muito delicado. Uma hora vai representar os nossos atos emocionais frustrados, outra hora vai representar os nossos atos emocionais que não esteja frustrada, e essa hora Deus vai estar realizando junto com nós, e as coisas vai se tornar grandiosas e impossível. As pessoas vão olhar e falar assim: "Não, que coisa mais negada, mais impossível, mas deu certo. Olha o que esse cara fez, é loucura, né? Mas deu certo, coisa impossível. Como é que vai reverter essa situação? É impossível isso, não tem como. O cara está no fundo do poço, não está tudo em crise, não consegue fazer nada mais, blá, 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 blá. Aí, impossível, possível, possível, impossível. Sendo isto o que explica os atos missionários, determinando o caminho de Deus na realização de Deus, o Pai de toda a eternidade. Perfeito. Ou seja, se eu compreender a realização de Deus, o meu corpo se torna graça sobre graça. Quando eu faço essa leitura, eu falo, Deus, a meu sonho é seu sonho,
A minha vontade e a sua vontade. E é isso que determina os nossos caminhos. São o meu sonho, são o seu sonho e a minha vontade. Então nós 2 somos um só. Pronto, acabou. Eu não tenho que gerar crise sobre os meus estado financeiro, sobre a minha esposa, sobre o meu filho, sobre o meu pai, sobre a minha mãe, sobre as pessoas que estão eu não tenho que gerar crise sobre isso, está tudo tranquilo, irmão, está tudo tranquilo. Está com crise ou não crise, está aceitando, não está aceitando, tudo certo, está tudo tranquilo, está tudo certo, tá? Entenda isso. Isto significa que eu sou um só com a vontade de Deus. Porém, e se eu não compreender, eu começo a lutar contra a vontade de Deus. Quando eu não começo a compreender, aí sim, tudo que é possível vai se tornar impossível. Eu não entendi os planos de Deus, pronto, acabou. Você está desconectado da fonte, você vai gerar crise sobre crise, você vai bater na porta, no outro, vai estar fechado e você gerando crise, blá, 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 blá. Né, você vai começando lutando com a vontade de Deus e não vai dar certo, não vai. Melhor você fazer a percepção, ó, respira, inspira, deixa as coisas leves, suave, tá? Tranquilo, ó. Olha para os lados, vê mais com carinho, com dedicação. Vai tranquilo, tranquilo, tá? Tranquilo, tá tudo certo. Então, porém, se eu não compreender, né, eu começo a lutar com a vontade de Deus e perco tanto a minha graça, que é dada pela o corpo emocional, né, que é dado pelo corpo emocional, e também a graça de Deus, que é determinado pelo fruto bom, né, daquilo que eu manifesto no meu corpo, né. Então, graça no meu corpo emocional e graça no meu fruto. As pessoas estão aí vendo todas as coisas, graça sobre graça. O meu corpo emocional está bom, o meu fruto emocional também está bom, Deus está realizando com o meu corpo emocional, Deus está realizando com a manifestação daquilo que eu estou manifestando, certo? E tudo vai ficar diante de Deus e todas as pessoas vai se conscientizar e vai entrar em juízo por esse jugo lindo que eu amo muito, certo? Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo, só se você estiver entendendo. Não entendeu? Não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Só faça isso realmente se você tiver entendido. Fala: "Não, que interessante, muito interessante isso. Certo, vou trabalhar com mais calma, vou fazer as coisas com mais paciência, vou fazer a percepção daquilo que é de Deus, para mim não frustrar o plano de Deus, para mim não chegar, né, num estado de, né, decadência, sei lá, qualquer coisa, por causa de coisas, vantagem minha, por causa que eu acho que é certo, eu estou lutando contra o próprio Deus, né. Aí você vai ficar frustrado mesmo. Ninguém vence Deus, tá? Pode ter certeza disso. Se você um dia quiser tentar lutar contra Deus, você vai estar se lutando contra si mesmo. Perfeito isso. Lindo demais esse Deus. Ok. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo, só se você estiver entendido. Se não entendeu, não sinto necessidade de nada. Só faça isso se realmente for do seu interesse, se compreendeu. Obrigado pela força, a força é sua. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.